A paz do Senhor para a sua vida. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Esse canal tem alcançado, pela graça de Deus, cerca de 151 países até o momento. Conto com a sua contribuição, participando, compartilhando, enviando. Se inscreva no canal. Vamos juntos fazer diferença propagando a palavra do Senhor. O tema proposto é mensagens de terror. Eu quero ler com você na segundo livro das Crônicas, capítulo 7, e o versículo 11 a seguir. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados irmãos, nós sabemos que Deus pune. Nós sabemos que pela palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 3, o Senhor diz: eu amo e repreendo, eu amo e castigo aquele quanto amo. Deus colocou lá em Deuteronômio, capítulo 28 aproximadamente, a bênção e a maldição, para que o homem escolhesse obedecer ou desobedecer, tendo o livre-arbítrio. Se escolher o caminho do bem, ia prosperar em todos os aspectos. Isso é uma palavra dirigida ao povo de Israel. E a punição, o castigo, as mazelas da vida aconteceria com aqueles que escolhessem não obedecer, escolhessem fazer o contrário da vontade do Senhor. A Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos de Deus. Enfim, nós vemos na Bíblia Deus punindo pessoas, castigando pessoas, mas a punição de Deus não é para aterrorizar o ser humano. A punição de Deus é para discipliná-los e evitar que outras pessoas também caiam no mesmo precipício. Sempre que Deus faz alguma coisa, nós precisamos olhar não apenas para um lado, mas para o outro, para os dois lados. Ele faz algo que parece doloroso, mas ruim mesmo é se ele não o fizesse. As pessoas sofreriam no futuro, os parentes, aquela descendência. Então, quando Deus castiga alguém, é para o próprio bem daquela pessoa, ou da sua família, ou daqueles que vão vir posteriormente. Então, precisamos olhar para a Bíblia e não entender Deus de forma errada, tendo Deus como um ser, tendo Deus como um ser carrasco, ruim, maldoso, que tem o prazer de castigar o homem. Deus não tem prazer de punir o ímpio. A Bíblia diz que a morte do justo é agradável a Deus, mas a do ímpio, Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque o ímpio ele está no caminho da maldade, logo ele sendo
punido com a morte, ou ele, perdendo a vida, não terá mais chance para se redimir ou para herdar o reino do céu, porque morreu em seus pecados. O justo, não que Deus queira que o justo morra, mas morrendo justo, Deus tem prazer nesta morte, por saber que essa pessoa jamais se perderá. Quando eu li essa passagem bíblica, estou dizendo da demonstração do amor de Deus, que está em 2º livro das Crônicas, capítulo 7, a partir do 11. Salomão acaba de construir a sua casa e o templo. Deus se manifestou de maneira tão gloriosa, se você ler a partir do versículo 1, que os sacerdotes não estavam conseguindo ministrar de tanta glória. Deus estava se agradando do povo naquele momento. Naquele momento, Deus não estava dizendo se humilhe. Naquele momento, Deus não estava dizendo se convertam. Naquele momento, Deus não estava dizendo deixe seus pecados. Nesta hora, Deus não estava dizendo para que eles fizessem isso. Deus estava dizendo o seguinte: eu escolhi este lugar, eu me agradei de vocês. Mas se vocês me desobedecer, eu vou cerrar os céus, eu vou fechar os céus, não vou mandar chuva, eu vou mandar o devorador ou o gafanhoto, como queira. Mas se vocês se converter, se vocês deixar o mau caminho, eu me arrependo do mal que estou fazendo, eu volto atrás, eu mudo os planos. Se vocês em que meu nome está, não é o povo que chama pelo meu nome, mas o povo que se chama. Esse se chama, em outras passagens da Bíblia, e se o meu povo, aqui nesse caso tratando de Israel, e se meu povo em que o meu nome está sobre ele, se converter, Deus está falando no futuro, mas no momento está tudo bem entre o povo e Deus. Mas se eles desobedecer, Deus está dizendo: eu vou punir vocês cerrando o céu e mandando as pragas para tirar o sustento de vocês, das plantações. Mas se vocês em que o meu nome está, o povo escolhido, o povo marcado por mim, se vocês se converter lá na frente, pelo mal que fizer, eu volto atrás, eu mando a chuva novamente, eu ouvirei a oração de vocês. Em outras palavras, Deus é tão amoroso que diz para o ser humano o seguinte: se você me desobedecer, eu vou punir, eu vou discipliná-lo. Se vocês voltar contra mim, eu vou voltar contra vocês. Mas se vocês, nessa situação de punição e disciplina, se humilhar, se converter, orar, eu estou pronto. Você não entendeu ainda? Você está bem com Deus hoje. Você está firme em Deus, acreditando nele. E Deus se agrada disso. Mas se você se voltar contra Deus, Deus pode te disciplinar. Mas Ele está dizendo: eu não vou desistir de você, mesmo que você voltar contra mim. Eu vou castigá-lo, eu vou puni-lo, eu vou discipliná-lo. Mas se você se converter, eu estou pronto a te ouvir. Foi o que Jesus disse, foi o que o apóstolo João disse: filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, tem um advogado junto ao Pai. Está falando de Jesus Cristo. Então essa mensagem de punição, que parece que Deus tem um prazer, olha, se você não der o dízimo, vai aparecer um espírito devorador e vai destruir tudo. Por isso que algumas pessoas já perderam. Nós sabemos que Deus pode punir as pessoas, sabemos que Deus pode discipliná-lo. Deus leva em consideração não apenas as práticas, mas a intenção dos corações. Mas esse devorador, que no original é o gafanhoto, que Deus enviava para castigar Israel por desprezar a sua obra, que precisava da sua contribuição, não é um espírito devorador. São
eram gafanhotos, que em outros lugares chamados de gafanhotos, de locusta, de migrador, destruidor, enfim, não se trata de espírito, mas a Bíblia até chama esses insetos de exército de Deus. Foram criados por Ele desde o princípio. Então nós precisamos entender que Deus pune mesmo, mas não é essa a intenção, não é essa a vontade de Deus, e a mensagem do Evangelho também não é essa. Mesmo sabendo que Deus pode fazer essas coisas, não é prioridade viver anunciando as punições. Nós temos que falar do inferno, sim, mas muito mais do céu. Nós precisamos revelar a grandeza de Deus para as pessoas e não revelar o fogo do inferno o tempo todo, fazendo com que as pessoas vão à igreja por causa do inferno e não por causa do céu. Precisamos entender os dois lados, mas precisamos dar prioridade para o reino de Deus. Então, amado, você que está me ouvindo agora, repito, Deus disciplina, mas muito mais abençoa. Deus tem a sua misericórdia é muito maior do que o seu castigo sobre o ser humano. Então nós vamos por aí pessoas dizendo, olha, se você não obedecer, Deus vai fazer isso. Se você desobedecer, Deus vai fazer aquilo, tirar o melhor o que você mais ama, o seu filho, a sua esposa, o seu emprego. E toda vez que está sofrendo um servo de Deus, alguém tem que dar um significado dizendo que Deus está tratando com ele de algum erro, às vezes até do passado. Outros até falam que é maldição do passado, maldição hereditária, está pagando por alguma coisa que fez ou falou de alguém, é porque tocou no ungido de Deus. Esse não é o evangelho que Jesus mandou anunciar. Precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós pregamos. Nós pegamos textos isolados da Bíblia baseado na dispensação anterior, na dispensação da lei. E usando hoje no período da graça, Deus mudou? Claro que não. Mas na dispensação da graça, Deus trabalha de forma muito diferente com as pessoas, com o ser humano. Tome muito cuidado, porque às vezes o que nós pregamos para unir as pessoas a Deus, podemos estarmos afastando elas do Senhor. Então, esse negócio de mensagens de terror, deixando as pessoas com medo de tudo e de todos, fazer as pessoas correr para o braço de Jesus por causa do inferno, por causa do desemprego, por causa das doenças, por causa das enfermidades, deixando as pessoas mais perturbadas. Depois elas percebem que não é tudo aquilo e voltam para trás. Então, mensageiros e mensageiras, a mensagem do Evangelho não é a mensagem de terror, mas a apresentação da mensagem do amor de Deus sobre o ser humano, falando sobre o inferno e dizendo, Deus não quer que você vá para lá. Falando da punição, Deus não tem o prazer de te punir, porque algumas pregações dá a entender que Deus tem o prazer de punir. O prazer em que sentido? É assim, você errou, Deus foi lá, você pecou, Deus já riscou o nome do livro da vida. Você fez coisa errada, Deus já está te aguardando na próxima esquina com um cajado ou uma vara na mão para te açoitá-lo. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é a apresentação do amor de Deus para resgatar o homem do pecado, porque todo homem sabe, de certa forma, que faz coisas erradas. E o que ele quer é um caminho de esperança. Esclareça a verdade do Evangelho. Pregue a palavra de Deus como ela é. Nós que pregamos, não vamos colocar a palavra onde não existe. Que Deus abençoe a sua vida. Depois a gente continua esse assunto. Se inscreva no canal, compartilhe, envie para os seus amigos. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço em Cristo Jesus.